compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 12 em diante. Jesus, ele é bem claro na palavra e ele fala da seguinte forma: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Como eu lhe fiz. Versículo 16. Digo-lhes a verdade, digo-lhe verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem dessas coisas, felizes se as praticarem. Jesus, ele, ao vir ao mundo, ele tinha o grande objetivo de formar pessoas, de estabelecer uma igreja onde houvesse realmente um interesse um pelo outro. Jesus, ele fez algo que aos olhos humanos, para alguém no nível dele, era humilhante. Tomou a posição de servo. A Bíblia diz que depois que ele ter lavado os pés dos seus discípulos, ele voltou para o seu lugar. E ele perguntou para os seus discípulos: vocês entenderam realmente o que eu fiz? Ele pergunta. Ele fala para aqueles homens. Porque Jesus, quando ele escolheu pessoas as quais ele ia treinar. Ele não escolheu homens cultos, estudiosos, capazes de si mesmo. Ele poderia. Mas a igreja, ela é dirigida e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, através de homens que se submetem à palavra dele. O texto 12 diz: quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Imagine aí a cara dos discípulos olhando Jesus e também imaginando a discussão de Jesus e Pedro, que Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés. Jesus volta ali. Jesus não voltou reclamando: Pedro, fiz algo aqui, você me atrasou. Não, Jesus voltou para o seu lugar e perguntou. Então perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? As pessoas, eles, no momento ali, eles não entenderam, não compreenderam. Como alguém, como Jesus, que fez calar os escribas, os fariseus, os saduceus, agora faz algo que para muitos era humilhante. Jesus pergunta para eles. O texto não diz se tem uma resposta, se tem algo. Jesus fala aqui: vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Jesus, ele está dizendo para o discípulo que na igreja não existe gente grande nem gente pequena. Todos somos uns. Todos somos iguais. Jesus, ele está partindo, mas está preparando homens. Jesus nem esperou eles responderem. Ou não temos também no texto. As pessoas daquela época, os mestres, os líderes religiosos, eles se consideravam pessoas acima das outras.
Então, por exemplo, no João 9, quando o ex-cego de nascença diz assim, vocês também querem ser discípulos dele? Eles respondem, discípulo dele seja você, que nasceu em pecado. Eles estão na superioridade, eles se acham capazes. Jesus diz, vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Eu me lembro de uma época que eu era membro da primeira igreja batista de Jacobina e estávamos no retiro, na fazenda Garrote do irmão Luizinho. E na hora lá, terminou a refeição, tínhamos que lavar as panelas. E eram aquelas panelas realmente grandes. E era a minha vez de lavar as panelas e tirar aquele carvãozão. Eu estava ali enfergando, né? Passando bombril. Aí minha sobrinha, acho que ela nem lembra disso, ela tinha ido para o retiro e ela, oxe, o meu tio está fazendo isso? Meu tio vai ser pastor, não pode fazer isso não. Então, na mente dela, né, que eu estava me preparando para ir para o seminário, ela achava que eu não devia estar ali lavando aquela panela. A mente pequena da criança infantil. Mas eu estava ali porque aí nós estávamos no retiro espiritual. Todos ali tinham uma função. E era gostoso fazer. Muitas pessoas hoje, ela confunde igreja com clube social. Este lugar aqui tem que ser para mim porque eu tenho vários cursos aqui, entendeu? Na igreja não existe. Se Bolsonaro chegar na igreja, ele tem que sentar lá igual os outros. Ele pode ser presidente, pode ser o que ele for. Não existe isso. Qualquer pessoa será respeitado como autoridade. Mas da porta para dentro, se não for discípulo de Jesus, é o visitante. Se for discípulo de Jesus, é igual aos outros discípulos. E Jesus, ele diz, vocês me chamam de mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés aos outros. Jesus não criou um ritual religioso, um sistema de lava-pés, com todo respeito a quem usa, quem faz isso. Jesus está dizendo, na igreja é para um servir ao outro. Todos são iguais. Todos são usados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo está dizendo, nós somos iguais. Jesus não está dizendo que é para você lavar os pés, mas é para você servir com humildade. Porque a igreja é formada de pessoas que são regeneradas e transformadas pela palavra. Jesus, pois bem, se eu sendo o Senhor, versículo 15 de João 13, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz, como eu lhes fiz. Jesus, ele sabe que o homem, muitos são orgulhosos, não querem se submeter. Então as pessoas dizem assim, os políticos não gostam de fazer rede de esgoto, rede de drenagem, porque não aparece. Os políticos querem fazer obra que apareça. Tem gente, infelizmente, não quer determinado cargo na igreja porque não aparece. Mas aqueles que estão ali servindo verdadeiramente, e vidas estão sendo transformadas. É como um homem estava dando testemunho, ele falando, hoje eu sou um servo fiel, porque quando eu era criança, aquela professora que ficava lá na sala, que ninguém via, me ensinou os primeiros passos.
aquela professora que suportou a minha chatice, a minha birra de criança da igreja, estava ali servindo e hoje eu sirvo a Deus, porque ela também me ensinou as primeiras palavras. Não aparece. E Jesus está dizendo aqui. E ele fala, digo, no versículo 16, digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. A obra, a igreja, é formada por pessoas, as quais devem cuidar de pessoas. Não é para você ir para que você seja satisfazer o seu desejo. Você está indo para primeiro louvar a Deus e servir ao próximo. E uma das coisas que nós não gostamos é de servir ao próximo. A dificuldade de servir ao próximo. E Jesus, ele diz isso. Você não é maior do que a mensagem de Jesus. Em Lucas capítulo 22, versículo 27 diz, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. O Senhor chegava, sentava na mesa e o escravo tinha que servir. Depois, ele cuidava de tudo que ele ia comer. Jesus Cristo, ele está aqui. Para uma igreja realmente ser verdadeira, ela tem que cumprir a palavra. E cumprir a palavra significa ser discípulo. Jesus, ele disse, agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. É difícil ser discípulo de Jesus. É difícil. Porque você tem que seguir o exemplo de Jesus. Você só não precisa morrer na cruz, mas você precisa seguir o exemplo dele. Em uma sociedade que ninguém quer se submeter, que ninguém pode ouvir nada. Eu não levo desaforo para casa, não. Alguns dizem, eu sou crente, mas minha mão não é não. Jesus Cristo, ele nos ensina uma grande lição nesse texto. E ele diz que a igreja é o lugar onde existem pessoas que devem servir umas às outras, assim como Jesus serviu. Fica para você a dica aí. Realmente você é discípulo de Jesus? Ou você é só um frequentador do templo? Você realmente segue o exemplo de Jesus? Ou você só está no modismo de um crente gospel, de um crente evangélico? Seguir a Jesus é dizer, Senhor, eu quero te servir para que vidas venham ser abençoadas através da minha vida.